E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tô gravando esse vídeo porque já há um tempo eu li esse artigo que está aqui na tela sobre observação da Terra, né, uma proposta de observação da Terra aberto. Não é nova esse artigo, é de 2016, de um cara chamado Etzer Pebesma e vários outros colaboradores. O Etzer, ele é um fera dessa área de gel e está na Alemanha, ele é da Alemanha, enfim, e está desenvolvendo, por exemplo, no R o Simple Feature, ele que abraçou a ideia de implementar isso no R. E, enfim, o cara tem uma cabeça muito boa. E o bacana dessa apresentação, o que eu fiz foi usar as imagens dele, fiz uma tradução e quero apresentar porque eu acho bacana o que ele apresenta. Então vamos lá. O que ele comenta é o seguinte: ele fala sobre uma proposta. Eu deixei aqui um QR Code que vai dar para essa publicação e também o link, mas eu vou deixar de qualquer forma na descrição do vídeo, tá bom? O bacana que ele faz, né, ele fala sobre essa proposta, né, uma proposta aberta de observação da Terra, que seria como um guedal para observação da Terra, para análises de observação da Terra. E é uma observação da Terra já no contexto atual de dados massivos, né? E o bacana é que ele faz uma revisão histórica sobre os sistemas, a infraestrutura dos sistemas de informação geográfico. Eu acho bacana e trouxe isso para discutir aqui, porque eu acho interessante, às vezes a gente como usuário, a gente acha que como o sistema é implementado não afeta o como a gente usa. E aí ele faz um resgate histórico dessas infraestruturas, o como mudou ao longo do tempo, as infraestruturas dos sistemas de informação geográfica e o como isso, de certa forma, afeta a nossa vida. E aí ele aponta para o futuro com essa proposta aberta. Então ele começa com os anos 80, tá? E o que ele mostra aqui já de uma forma bem simples e assim, bem direta, é que as soluções dos anos 80 eram soluções isoladas, né? E que não tinham, impossibilitavam a comparação e a interoperabilidade entre essas soluções. Eram soluções caras, de difícil implementação e manutenção, tá? E a maioria do código-fonte eram fechados, à exceção do GRASS, que até hoje é um grande sistema de informação geográfico e já nessa época já era aberto. Ele passa então para os anos 80, 90, né? E aí o que ele comenta nesse período nascem novos formatos, são criados novos formatos de dados espaciais, porque aqui todos estão sempre usando o mesmo DB, só que cada um implementando a sua forma o DB. A gente chegou a comentar, na verdade o Narcélio fez um comentário a respeito do DB, lá na live sobre GeoPackage, enfim, e o contexto de criação, enfim. E aí nos anos 90 a gente tem a criação de vários novos formatos de dados que são criados e passam a ser suportados por esses sistemas de informação geográfica. E surge, nesse sentido, softwares de conversão de dados. Por quê? Porque cada sistema de informação desse que a gente tem aqui, eles precisavam implementar o seu próprio driver, por exemplo, para poder usar cada um desses formatos de dados, entendeu? Então, o GRASS tinha que implementar o seu driver para usar o GeoTIFF, o ArcInfo também, o seu próprio... Não tinha um driver que era utilizável pelos dois. Então, com isso, nascem também os softwares de conversão, que vão só converter os formatos.
Tem uma interação muito básica entre esses sistemas, né? Mas de qualquer forma, cada um tinha que implementar o seu próprio driver de um determinado formato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se por algum motivo a gente chegasse à conclusão de que seja necessário criar um novo formato de dado raster, por exemplo, a gente precise não só propor a criação de um novo formato, como convencer os desenvolvedores de cada um desses sistemas que eles desenvolvam os drivers para eles poderem usar esse novo formato. Tá? Então, ou seja, é muito difícil você propor novos formatos de dados. Nos anos 2000, e aí eu já sou dessa época, já peguei os sistemas de informação geográfica com essa configuração, surge o GEDAL, ou o GEDAL, tanto faz como você quiser chamar. O GEDAL, ele é a abreviação do inglês Geospatial Data Abstraction Layer, ou seja, é uma biblioteca para tratar a abstração dos dados espaciais. Perceba que, diferente dos anos 90, a ideia é que tudo converja para a biblioteca GEDAL, e o GEDAL faz a relação com os formatos com cada formato de dados espaciais. Isso facilita muito porque se, por exemplo, eu vou propor, que nem no último exemplo, né, necessito propor um novo sistema de arquivo, porque vamos supor que eu esteja trabalhando com dados de hidrografia e, enfim, tem um padrão, eu preciso de uma abstração específica, basta eu implementar ou propor a implementação desse novo formato no GEDAL ou para os desenvolvedores do GEDAL. Além disso, ele comenta o surgimento e, na verdade, não o surgimento no sentido de que estava começando essas linguagens, mas o Python e o R começam a chamar atenção para essa área de análise espacial. Com isso, a gente ganha, com a GEDAL, a gente ganha, né, a famosa interoperabilidade e também o fato de que a gente consegue acessar, ter mais abstração de mais dados espaciais, inclusive de meteorologia e coisas assim. Uma coisa que ele chama atenção e que eu achei interessante porque eu não tinha a menor ideia é que o GEDAL ele tem limitações com relação à análise de dados massivos, tá? E dessas limitações, ele ressalta a questão da semântica e modelos de dados, por exemplo, que não inclui o formato de dado de hora. A gente também, o Narcélio comentou isso também na live lá do GeoPackage, que justamente, por exemplo, o shape, quando você vai definir uma nova coluna, você pode definir como um texto, como um valor numérico ou inteiro, mas não existe uma coluna, né, de formato de hora. Já no GeoPackage já vem com essa alteração, o que é interessante porque a princípio é um modelo básico, mas tem outros mais complexos, como por exemplo comprimento de onda, quando você está tratando de sensoriamento remoto. Tá? Agora, nos atuais anos 2010, o que a gente tem é uma caminhada, vamos dizer assim, em direção à computação em nuvem, tá? Que vem justo para otimizar as análises dos dados massivos que estão cada vez mais disponíveis, né? E o que a gente vê, que é interessante da gente notar aqui, é que o que a gente tem hoje em dia, então, por exemplo, o Google Earth Engine, ele está baseado no sistema da Google Cloud. O Synergizer está baseado no Amazon Web Service. Então, se a gente reparar bem, ele faz uma grande referência aos anos 80, onde cada solução, no caso aqui de processamento em nuvem,
ele tem o seu próprio back-end com seu processamento e, na maioria das vezes, para não dizer todas porque eu não tenho essa informação, mas sempre num formato fechado, tá? Então são soluções que são implementadas, que são processadas num sistema fechado, por mais que sejam abertos. Eu posso programar de graça no Google Earth Engine, mas o que está sendo processado eu não consigo acessar, não é um código aberto. E o que ele comenta é que isso traz a uma questão que se eu crio alguma coisa no Google Earth Engine, eu não necessariamente consigo implementar em um outro sistema de processamento em nuvem. Então, de certa forma, ele está nos alertando a esse fato que hoje a gente está desenvolvendo uma tecnologia nova, mas que de certa forma ela está meio que se remetendo aos anos 80, porque cada solução tem o seu serviço fechado, não há interoperabilidade e coisas assim. E o que ele propõe, então, é justamente uma solução aberta, tá? Deixa eu ver, é isso. Que ele chama que seria, até ele chega a mencionar que seria como um GDAL para observação da Terra, né? Em nuvem, claro, né? E ele chama atenção a isso, que a ideia é que seja possível criar, que a gente possa programar as nossas análises, seja no R, seja no Python, ou seja numa interface web, ou seja, ele fala que seja uma programação agnóstica, ou seja, não importa se é em R, Python, seja como for, a pessoa vai programar na sua linguagem e a proposta é criar um sistema, como se fosse uma biblioteca, como foi o GDAL, como tem sido o GDAL, que vai fazer essa tradução para os diferentes sistemas de processamento em nuvem. O bacana é que a gente vai poder conseguir restringir um pouco essa barreira da linguagem. Então, por exemplo, no Google Earth Engine você precisa saber Python ou JavaScript. Mas se você tem R, se você sabe R, você não consegue fazer, porque ou é Python ou JavaScript. Então essa é a ideia, é um pouco abrir ainda mais e tornar, caso possível, a interoperabilidade entre esses sistemas. Em resumo, resumindo essa mesma apresentação aqui, que é o que ele propõe para o futuro, né, como ele coloca como Open Earth Observation, é isso aqui, a gente poder programar em R, Python ou por uma aplicação de web, algum serviço de web, ter um cliente API com um driver que vai traduzir e jogar para os back-ends cada um com a sua demanda específica. Basicamente é isso. O que eu acho maneiro, o que eu achei legal e me motivou a trazer é que ele fez isso, tá? Vou mostrar aqui mais um pouquinho. Ele escreveu esse artigo em 2016, mas está atual porque ele comenta aqui, ele está na Europa, então tem um financiamento para desenvolvimento geoespacial. A União Europeia está investindo pesado em satélite e está investindo também em novas tecnologias para processamento em massa. Então ele publicou isso e comenta que eles eles submeteram essa ideia para o financiamento e eles ganharam e já estão desenvolvendo isso, tá? Então eles já estão desenvolvendo, já vi no GitHub que eles estão desenvolvendo alguma coisa para R. Então enfim, é uma coisa de futuro que eu acho bacana da gente já ter em mente e também é interessante ver isso como que a forma, a infraestrutura como está desenvolvido, o sistema de informação geográfica, como ele veio sempre moldando a forma que a gente podia usar e que tem gente pensando já em como melhorar isso para o futuro. Vou deixar todas essas informações na descrição.
E é isso.